Olá, sabe aquela sensação de que a vida às vezes está andando em círculos? Pois é, especialmente quando o ano começa, né? A gente faz um monte de meta e muitas delas são para quebrar um padrão que, olha, já não dá mais. Só que aí os meses passam e lá estamos nós, no mesmo lugar de sempre. E aí fica aquela pergunta na cabeça, né? Por que isso acontece? Porque mesmo querendo tanto mudar, as pessoas acabam presas nos mesmos ciclos. É exatamente essa questão que a gente vai explorar hoje, com base num material bem fascinante sobre o assunto. O nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos entender melhor essa sensação de estar preso. Depois, vamos mergulhar no que é o programa de piloto automático, como ele cria um loop de escolhas inconscientes, qual é o comando para quebrar esse ciclo. E, por fim, o que é esse tal de dilema que nos paralisa. Vamos começar então por essa frustração, que é super comum de tentar de novo e nada. O resultado é sempre o mesmo. É uma experiência que, nossa, acho que quase todo mundo conhece bem. E é exatamente daí que vem a motivação para mudar, sabe? A vontade de criar uma meta nova nasce justamente porque a gente chegou no nosso limite com o ciclo antigo. O problema é que, na maioria das vezes, só a vontade não é o suficiente para mudar a programação. Então, vamos mais fundo. Para conseguir quebrar um ciclo, a gente precisa primeiro entender por que ele sequer existe. E a resposta está num conceito-chave, o tal do piloto automático. É bem útil pensar no ser humano como uma máquina biológica, sabe? O nosso sistema foi projetado para ser eficiente. E o piloto automático é basicamente isso, um modo de economia de energia. Ele automatiza tudo que é repetitivo para a gente não ter que gastar recursos pensando em cada pequena ação do dia. Essa comparação aqui com o computador é perfeita para entender. O nosso cérebro, igualzinho a um computador, tem os seus programas de fábrica para cuidar das funções básicas e poupar bateria, digamos assim. Qualquer coisa nova, qualquer software diferente que a gente queira instalar vai exigir um gasto de energia extra, uma intenção. Então, o ponto central aqui é que esses ciclos não são um defeito, um bug. Na verdade, eles são uma feature do nosso sistema operacional biológico. Foram feitos para manter a gente funcionando com o mínimo de esforço. O problema começa quando esses programas automáticos ficam ultrapassados, sabe? Quando já não servem mais. Certo, mas como isso vira um ciclo vicioso? Se existe esse programa automático, como é que ele se perpetua e prende alguém num loop? A resposta está na natureza das nossas escolhas. E aqui, olha, tá o pulo do gato. O nosso sistema operacional humano é bem lógico. Ele funciona com base nos comandos que recebe. Então, o que acontece quando não existe um comando novo e consciente? Acontece que ele simplesmente executa o último comando que recebeu. Ele vai rodar a decisão anterior. E essa decisão anterior é justamente o que deu início ao ciclo atual. Ou seja, a ausência de uma nova escolha é o que mantém a máquina da repetição funcionando. Uma escolha inconsciente, por natureza, é feita no piloto automático. Ela dá baseada em quem a pessoa já é, nos seus hábitos, nos seus padrões. Por isso, acaba sendo a mesmíssima escolha de sempre, que leva, adivinha só, ao mesmíssimo resultado de sempre. É a receita perfeita para ficar andando em círculos. Tudo bem, o problema ficou claro. Agora, a parte que realmente interessa. Como se sai disso? Se o sistema roda com base em comandos, qual é o bendito comando para a gente reescrever esse programa? A ideia principal é esta aqui, e ela é muito forte. Toda repetição existe por uma falta de decisão. É uma frase poderosa porque é simples e vai direto ao ponto. A repetição não é uma força do destino, não. É o resultado direto da ausência de uma nova decisão. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. Não decidir não é uma atitude passiva. É uma escolha, sim. É a decisão ativa de permitir que o programa antigo continue rodando. É como dar um ok para que tudo continue exatamente como está. Portanto, a solução é dar um novo comando, uma escolha que seja, ao mesmo tempo, consciente, quer dizer, fora do piloto automático e diferente da anterior. Esse é o comando que força o sistema a criar uma nova rota, um novo caminho. Tá, mas se a solução é apenas fazer uma nova escolha, por que é tão difícil? Por que as pessoas ficam paralisadas? A resposta está num obstáculo mental que todo mundo conhece bem, o dilema. Um dilema, no fundo, é um grande ponto de interrogação na mente. É aquele "e se" que congela a gente. No momento em que um dilema aparece, a capacidade de decidir fica suspensa. E é aí que o problema se instala de vez. Vamos ver este exemplo simples, mas que é perfeito. Alguém está com fome. O problema é a fome. Existem duas opções, fruta ou pão. Enquanto essa pessoa fica presa no dilema fruta ou pão, ela não escolhe.
E enquanto não escolhe, o problema original, a fome, continua ali, firme e forte. A indecisão alimenta o ciclo da fome. E esse mesmo mecanismo vale para situações bem mais complexas, viu? Uma pessoa está em um relacionamento que se tornou um problema. A escolha lá do passado foi entrar nele. Agora surge o dilema: termino ou continuo? Enquanto essa pessoa fica paralisada nessa pergunta, a escolha anterior continua valendo. O programa antigo segue rodando e o ciclo de sofrimento se repete, dia após dia. E aqui vem um alívio, um ponto que liberta. A nova escolha não precisa ser a escolha certa, a escolha perfeita. Essa pressão de ter que acertar é o que muitas vezes cria o dilema. Ela só precisa ter duas qualidades: ser consciente, feita com intenção, e ser diferente da anterior. É isso que gera um movimento para frente, para um novo ciclo, seja ele qual for. No fim das contas, a vida é isso, uma sucessão de ciclos. Passa-se pelo ciclo da infância, da adolescência, da vida adulta. Os ciclos em si não são bons ou ruins. O verdadeiro problema é ficar preso em um ciclo que já deveria ter acabado, um programa que se tornou obsoleto. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que vai além da teoria. O poder de romper qualquer ciclo está em uma nova decisão. Então, a pergunta que fica não é sobre ontem ou amanhã, mas sobre o agora. A questão a se ponderar é: qual nova escolha, consciente e diferente, pode ser feita hoje para começar a escrever um novo programa?